Hein, professor, você é de Goiânia ou de Tubiara? Sim, sou de Goiânia. Então, pessoal, dei start agora, tá? Heitor, Leandro, que tá agora na live, o Ariston, deu start na gravação agora. Aí eu vou falar novamente a informação, né? Meu nome é Pablo, eu sou o professor que vai acompanhar vocês aqui no curso de Eletrotécnica, né? A turma de vocês é a 15058 aqui, tá? E vocês estão na última aula aí do módulo de instalações elétricas prediais, tá? Então, eu vou acompanhar aqui vocês, minha formação em engenharia elétrica, é, eu não tenho o que fazer, ainda estou fazendo engenharia de software, mas assim, você sabia que software, parte de computação tem tudo a ver com a área da elétrica, inclusive com a eletrotécnica, que flerta bastante com a área da automação. CLPs, né? O CLP, nós temos lá a Soft Starter, que ele é, no final das contas, ele é um CLP, é um computador, né? Nós temos o inversor de frequência, que também é um CLP, tá? Então, ao longo do curso aí, a gente vai flertar bastante aí com a computação de baixo nível aí, né? Que o pessoal chama a computação burra aí, que utiliza sensores, utiliza o conceito de malha aberta, malha fechada, tá? Porque é necessário para o profissional de eletrotécnica. Antigamente, só o técnico em automação é que mexia mais com isso, né? Hoje em dia, o eletrotécnico, né, o engenheiro eletricista, ó, só para vocês terem uma ideia, 2 anos lá na Católica, eu achei que eu estava fazendo física, porque eu só via física e matemática. Aí, de repente, eu tive um monte de aula de computação. Eu falei, será que eu estou fazendo engenharia elétrica mesmo? Aí eu estou vendo programação, eu estou vendo um monte de coisa aqui. Aí eu fiquei na dúvida, viu? Aí teve, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos, é que eu entrei de cara nas matérias mesmo de engenharia elétrica, né? Eletromagnetismo, eletrônica geral, eletrônica digital, né? Eletrônica de potência, né? Negócio de fonte aí. É, então, assim, é uma área muito ampla, muito vasta, e vocês vão ter essa sensação, né? De repente, vocês vão, ai, eu fiz eletrotécnico, mas eu mexo só com CLP, eu mexo só com automatização aqui dentro da indústria, né? Acontece, viu? E ainda mais agora que vocês participaram lá do workshop. No workshop tivemos aí um assunto que permeou bastante, foi IA, né? Utilização da IA na atualidade, segurança do trabalho. Eu trouxe um professor que ele estudou comigo na época aí, ele falou sobre regulação, né? Ele atualmente ele já foi o presidente da Agência Goiana de Engenheiros Eletricistas, tá? E atualmente ele atua aí na engenharia elétrica lá na Federal, tá? E essa parte aí de carregadores, né? Porque carro elétrico é uma realidade aqui pra gente, tá? E daí, pessoal, eu vou, né? Eu vou substituir, vou ser o professor de vocês agora, conto com vocês. E daí a gente vai seguir, né, nessa jornada nossa aí até o final do curso. E eu vou aproveitar, como hoje é a última, eu estava falando aqui antes de começar a gravação, né? Com o Heitor, com o Leandro e com o Ariston, é, eu vou seguir, como eu não dei nenhuma aula para vocês de instalação elétrica predial, eu vou passar por alguns pontos que são necessários ser ditos aqui no curso, né, na UC de instalação elétrica predial, tá bom? Antes de eu falar desses pontos aqui, eu esqueci de compartilhar as diretrizes do Senai Unidigital, tá? São as orientações que a gente tem. Provavelmente vocês já estão familiarizados aqui, né, com esse vídeo. E depois das orientações, tá? Você pode, a gente vai voltar à nossa programação normal, tá?
Mas é aquela história, às vezes eu emociono, fico aqui falando e eu não vejo que você levantou a mão. Você pode abrir o microfone. Professor, eu preciso fazer uma pergunta, tá? Essas orientações é para tornar nossa aula mais otimizada aqui. Mas se você levantou a mão, você veio, o professor acha que ele não viu que eu levantei a mão aqui. Você pode abrir o microfone e falar aí que eu te atendo, tá bom? Então deixa eu só passar a orientação aqui. E aí, daqui a pouquinho a gente volta. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, eu geralmente eu monto um dossiê da sala. Eu montei aqui, já iniciei aqui para ficar mais fácil, né? Até o atendimento aqui. Vou compartilhar a tela. Então, pessoal, eu montei aqui, essa pastinha é a pasta do curso da turma de vocês, tá? Então, eu vi pelo cronograma aqui, né, que o meu... Professor, Sim, pois não. agora apareceu, porque não estava aparecendo na tela aqui. Apareceu? Apareceu. Beleza. Obrigado por avisar aí. Deixa eu... Às vezes é porque a conexão ela dá uma diminuída, né? E aí, às vezes, ele fica preto. Mas se na hora eu compartilhar e você não estiver vendo nada, aí vocês me avisam, tá bom? Professor, beleza. Sim, pois não. Heitor, foi o Heitor que falou. Oi, sim. Boa noite. Bom, Boa noite. Sim, fala. Sobre essa matéria que nós está sobre instalações elétricas, um ponto mais fraco que a gente está atento foi sobre os aterramentos dos quadros em casa, sabe? sim. Aí Questão de eu quero aterramento. isso, tirar umas dúvidas, como é que monta, você pode montar um haste em frente ao quadro, em frente ao QDC. Tem o aterramento junto com o neutro também, né? Ser recomendado. Não, pode sim. Não tem problema, não. Eu vou até aproveitar aqui, ó. Eu estava até ministrando uma aula agora há pouco aqui, ó. Isso daqui é um padrão de medição, tá? E aí, geralmente, numa medição, você tem, né, dependendo aí do projeto, você tem o geral, né? Isso daqui seria de, sei lá, 6 kitnets. Geralmente, você não precisa aprovar o projeto na concessionária local quando você tem até 6 medidores de energia, tá? Eles podem ser monofásicos, podem ser polifásicos, né? 2 ou 3 fases, tá? Então, se você tiver uma entrada geral e até 6 unidades consumidoras, você não precisa aprovar na concessionária o projeto. Obviamente, pelo menos um eletricista tem que acompanhar essa obra, né? Acompanhar essa manutenção. Aí, por padrão, antigamente a gente dividia o barramento lá no geral, né? A gente dividia em barramento de neutro e barramento de terra. Houve algumas mudanças, né? E hoje em dia o pessoal coloca o BEP, né? Esse aqui que é o barramento de equipotencialização, tá? Aí, em vez de você colocar um barramento de neutro, um barramento de terra, que é igual o quadro de distribuição final, né?
seja na residência, seja no comércio ou na indústria, você coloca uma barra só, né? O neutro, tá vendo que o neutro ele é curto-circuitado com o sistema de aterramento. Antigamente não tinha o DPS na baixa tensão. Vocês sabiam que na rede de distribuição existe DPS? Ele é conhecido por outro nome. Na verdade, ele é conhecido lá como para-raio de rede. Já ouviram falar do para-raio de redes? Nunca ouviram falar? Quer ver? Deixa eu mostrar um aqui para vocês. Inclusive, por conveniência, eu estava mostrando para um aluno esses dias e eu tinha deixado o desenho aqui. Isso aqui é uma rede compacta, tá? Essa aqui é uma rede 13.8 e essa rede 13.8, o cabo de fase, ele é protegido, tá? O neutro, que na verdade eles chamam de mensageiro, ele é um cabo nu, enquanto os cabos de fase, ó, tem esse aqui que é o isolador tipo bastão, né? Aí cada fase da 13.8, não sei se vocês sabem, cada fase tem aproximadamente 7.965 volts, tá? Uai, professor, e o 13.8? O 13.8 por exemplo, entre a fase, vamos supor que aqui é a fase A, né? Entre fase A e B, ou A e C, ou B e C. Ah, então quer dizer que o padrão de, vamos dizer, de configuração da rede de média tensão, né, a 13.8, ele é baseado na tensão entre duas fases? Sim. Mas, na verdade, a tensão de uma única. Eu antigamente achava que a tensão de uma fase 13.8 era 13.8, mas não é não. É 7.965. Daqui a, é, é, Mais para frente eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? E você tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é o isolador, ó, esse N11, tá? Esse que ele está colocando aqui como F31/2, esse, na verdade, ele é chamado como para-raio de redes, mas, na verdade, ele é um DPS. Uai, professor, então quer dizer que esse tal de para-raio de redes, ele é a mesma coisa do DPS que tem lá na baixa tensão? Isso mesmo. O Uai não sabia, não. A diferença é que esse para-raio aqui de baixa tensão, tá? Você tá vendo que eu tenho a fase aqui, ó. Você conecta no borne superior. Depois, ó, esse borne inferior aqui você conecta no sistema de aterramento. Pera aí, professor, mas se eu conectar direto a fase com o sistema de aterramento, eu vou criar um curto-circuito fase terra, não é? Sim. Por isso que você coloca entre a fase e o aterramento, você coloca o supressor de surto, igualzinho aqui, ó. A energia, ó, vem aqui, ó, fase A, fase B e fase C para medição geral desse cliente aqui, ó. E daí o que que eles fazem? Coloca esse parafuso aqui, acho que é split bolt que chama. Você sangra o cabo aqui, ó, conecta nesses disjuntores. Esse disjuntor é só para você desarmar o circuito e instalar o DPS. Inclusive o DPS, ó, você pode instalar eles individual aqui, ó, saindo de cada um dos módulos, um DPS para cada fase. Você pode colocar ele individual ou você pode curto-circuitar eles do jeito que está aqui, né? E aí, por exemplo, curto-circuita esse com esse, depois esse daqui, e aí você puxa uma perna aqui para o BEP. Aí na prática o que que acontece? Ó, ele vai fornecendo 220 volts, né? Na verdade ele fornece até 311. Essa é a tensão de pico, tá, da rede. Mas a tensão que realiza trabalho, o pessoal chama de tensão eficaz, né? Que é a tensão que aparece no multímetro na hora que você está fazendo a medição. Ela pode chegar até uns 240, às vezes até 250, tá? Se essa tensão for acima desse valor, né, uma tensão eficaz acima desse valor, você pode
energizar o circuito do cliente com uma tensão que vai provocar o quê? O dano, vai provocar a queima dos equipamentos dele, geladeira, que é um equipamento que fica 24 horas por dia ligado. Hoje em dia nós temos o roteador, né? O roteador de internet, a gente deixa o tempo inteiro ligado. Eu é que eu sou murrinha, quando eu saio de casa, como eu não uso, né? Eu pego e desligo. Não fica ninguém em casa, né? Eu pego e desligo, eu só ligo na hora que eu volto. Economizar energia, né? É aquela história de grão em grão, a gente, né, a galinha enche o papo, né? De grão em grão, centavo em centavo, você economiza, tá? Então, equipamentos que ficam 24 horas por dia ligado, a chance de acontecer um surto é bem maior, tá? E aí, quando acontece, o que que vai acontecer aqui na prática? Quando o DPS ele detecta, ele funciona como se fosse um circuito aberto aqui, ou seja, a energia vem aqui, ó, alimenta o borne superior, vai, por exemplo, ó, vai para esse cliente aqui, ó, entra no borne superior do disjuntor dele, entra no medidor de energia, né? Aqui entra, vamos supor que é a fase A aqui, né? Fase A, aí ela no medidor de energia, ela desce por aqui, ó, pelo esse último parafuso aqui, né? Esse último borne. O neutro é nesse intermediário aqui, ó, nesse do meio. E daí ele vai lá para a unidade consumidora do cliente, né? Ah, entendi, professor. Então, a energia normalmente faz isso. Quando tem um surto na rede, por exemplo, um pico lá de, sei lá, 800 volts, né? Aí o que que vai acontecer? 800 volts é um nível acima que com certeza vai queimar seus equipamentos. Aí o que que o DPS faz? Ele detecta essa tensão. Daí ele se torna normal fechado. O que que é isso, professor? Ele normalmente ele está aberto. É como se fosse um interruptor aqui aberto. Na hora que ele vê que a tensão tá muito alta, né, que vai causar dano, ele fecha o circuito e daí ele direciona esse surto para o BEP, que por sua vez vai lá para a caixa de aterramento. Eu vou até pegar um projeto aqui, ó. Deixa eu pegar desse posto aqui de combustível. Ó, isso aqui é a medição, ó, do posto, ó, o geral aqui, ó, tem um disjuntor de 70 amperes. Tem duas medições, porque tem uma loja de conveniência, tem o posto, né, as unidades lá de a ilha de abastecimento, né, e tem também a oficina, né, que é aqui onde fica o elevador para troca de óleo, né, o compressor para encher pneu, tá? Então, esse cliente aqui, ele tem dois medidores de energia, porque o posto só utiliza essa medição, enquanto quem tem a concessão lá da loja, né, geralmente é outra pessoa, né, às vezes não é o dono do posto, ele pode utilizar a loja aqui para fazer uma loja de conveniência. E aqui, ó, você tem o geral, na hora que a gente olha dentro da caixa aqui, ó, isso aqui é um exemplo de desenho de projeto, ó. Aqui é a vista frontal, aqui é a vista lateral da medição e aqui é a vista superior, ó. Você está vendo que pela vista superior aqui é a pingadeira, né? E aqui, ó, você tem a caixa de aterramento. Nesse caso aqui, ó, foram colocados três hastes para esse cliente, tá? Três hastes de aterramento. Geralmente a distância entre uma haste e outra é o próprio tamanho dela. Hoje em dia o pessoal utiliza bastante aquela haste tipo cantoneira, né? Que é duas barras metálicas assim, né? Ela é pontuda aqui. Pode utilizar aquela barra de 19 microns, que ela é cilíndrica, né? Aí ela tem um banho de galvanização. Ela, na verdade, ela é uma barra de aço, tá? Aí é feito um banho de galvanização, aí ela fica igual o Toguro lá, sabor cobre, né? Ela fica com uma pintura de galvanização de cobre que vai ajudar
na hora do aterramento aqui. O aterramento, pessoal, existe uma lenda urbana que um aterramento bom é um aterramento, né, em conformidade lá com a NBR 5419, né? Antigamente era só um volume. Se não me falha a memória, foi em 2015 que ela mudou, né? São 4 volumes que tem a NBR 5419. Eu não sei se tem disponível ela aqui na biblioteca para vocês, mas se não tiver, eu vou pegar aqui do acervo que o Senai, ele tem um acervo que a gente utiliza aqui, né, para ministrar aula, né? Porque como são cursos técnicos, né, e todo o curso de mecânica, o curso de elétrica, nós seguimos as NBRs, né? No caso aqui, a gente está seguindo na maioria das situações aqui, instalação predial, nós seguimos a NBR 5410, né? A NBR 5410 é instalações elétricas em baixa tensão. Tem a NBR 14039, que fala de instalações elétricas de média tensão, que é o circuito que eu mostrei aqui para vocês agora há pouco, ó, esse daqui, ó. Então aqui, ó, ela tem um DPS. A questão é que esse DPS aqui, ó, para eu saber que ele não está funcionando, é só se acontecer um problema na rede. Já esse DPS que eu utilizo no cliente aqui, ó, deixa eu pegar aqui o detalhe da caixa aqui, ó. Esse DPS aqui, ele tem geralmente aquele modelo, tem um modelo da Siemens que ele tem um LED, né? Aí tem eu esqueci o fabricante, que ele aparece um papelzinho verde ou então um papelzinho vermelho, né? Um... Quer ver? Deixa eu olhar o fabricante aqui para vocês. Aí, professor, igual numa casa de um padrão monofásico, aí pode pôr só uma haste na frente do QDC, né? Sim, inclusive é porque a norma que a gente segue agora da atual, né, concessionária Equatorial Goiás, basicamente ela tem lá o desenho dos padrões, inclusive tem padrão diferente hoje em dia, né? Tem padrão, por exemplo, que você utiliza um poste de concreto, né? Ele é duplo T, e aí você pode colocar até a medição dentro do poste, tá? Mas o que a gente usa mais aqui em Goiás é esse clássico aqui, ó, que É vem, o. que vem o multiplex por cima, né? Vem aqui no isolador Roldana, aí o neutro, ele é o único cabo nu, né? Que o pessoal chama de mensageiro, e depois você vem aqui pelo cabeçote, né? Aí desce aqui na medição, né? O básico que a gente utiliza aqui em Goiás é esse, ó. Por exemplo, esse aqui é o modelo mais simples que a gente encontra, ó. Esse da ai, ó, o trava-língua aqui é Clamper, né? Tem, ó, esse Cibratec, eu confesso que eu nunca vi. Tem um DPS que a gente utiliza para instalação elétrica que tem é, placa solar. Ó, aqui, ó, um exemplo aqui de um quadro, ó, com DPS. Esse modelo aqui, tá vendo que ele tem não é nem LED, é um papel verde, tá? Aí esse modelo aqui, ó, aí tem um da Siemens, que ele é branquinho, e aí em vez de ter um papelzinho, ó, quando ele tá bom, ele tá ok, ó, você olha aqui, você vê ele verde. Se ele tiver queimado, ou seja, se ele não tiver mais operacional, você vai ver um papel vermelho aqui. Aí tem o modelo da Siemens, que ele acende um LED, na hora que você liga aqui, ele pega e acende um LED verde. Aí por isso que hoje em dia, lá na medição, o pessoal coloca esse vidro aqui, né, de visualização do status do DPS. Aí esse vidro aqui, ó, você consegue ver se o LED tá verde, quer dizer que ele tá ok.
Se ele tiver vermelho, você tem que trocar o mais rápido possível. Por quê? Ó, inclusive esse daqui, ó. Esse soprano aqui, ele é de LED, viu? Esse soprano. Tem um para rede de é, placa solar, que ele, inclusive, você abre e tem o cartucho. Ó, tem esse aqui que é LED. Então, se ele tiver vermelho, né? Se tiver o papelzinho vermelho ou a luz vermelha do LED, você tem que trocar, porque se acontecer um surto, ele não vai desviar mais a energia para ele. Geralmente, o DPS aqui, ó, o pessoal fala que é classe de encordoamento aqui, ó, esse DPS aqui, ele é projetado aqui, ó, o DPS comum aqui, ó. Ele aguenta aqui, ó, até 280. Ele aguenta uma. Mas até aqui que na tensão, ele não é. A tensão aqui não é o foco. O foco é a corrente elétrica, ó. Ele aguenta aqui, ó, uma corrente de 40 quiloamperes, que é muito alta, né? Corrente aí mesmo de curto-circuito. E essa corrente é capaz até de gerar arco elétrico, né? Então, a corrente elétrica aqui, ela vai fluir, né? Indo para o sistema de aterramento. Aí lá no sistema de aterramento, a energia vai se dissipar, protegendo o cliente. Por isso que é necessário, por exemplo, numa indústria, até se você der manutenção em condomínio, né? Condomínio vertical, condomínio horizontal de casas, né? Quando você tem uma medição geral, o ideal, o pessoal lá da manutenção, fazer a verificação desse DPS todo santo dia. Mas por quê, professor? Porque na hora, se você não olha aqui todo dia, você pode até olhar toda semana, mas o bom, toda vez que você for lá dar manutenção, lá no condomínio, né? Ou lá no comércio, vamos supor que você está dando manutenção lá num supermercado, no atacadão, né? Ou então numa indústria aí, ali na Cargill, por exemplo, o ideal é você dar uma verificada no DPS, porque se ele tiver fora de operação, geralmente você não fica sabendo. Ele não tem alarme, né? A única coisa que ele tem é o LED, por isso que coloca aquela telinha para você conseguir visualizar o status dele, né? E se ele estiver fora de operação, infelizmente, não, o sistema não vai ser protegido. É igual da rede de distribuição, esse daqui não tem LED, não tem nada, né? Infelizmente, quando acontece um surto, um problema, o pessoal da concessionária manda o eletricista de rede de distribuição vir aqui fazer uma manutenção, né? Aí ele fala, ó, tá dando muito problema nessa rede aqui. Provavelmente o DPS, né? Ele não vai nem chamar de DPS, ele vai falar o para-raio de redes ele não está operacional. Aí ele vai mandar o eletricista de redes trocar esse para-raio aqui, ó. Porque aí ele fica como circuito aberto, só se ocorrer uma descarga atmosférica, um surto, né? Um surto seria uma elevação de tensão acima da especificação. No caso desse daqui, acima dos 7.965 volts, né? Então ele suporta praticamente 8 kilovolts aí, né? Se tiver acima disso, ele já opera aqui protegendo a rede elétrica aqui, tá? Mas a parte de rede de distribuição a gente vai falar mais para frente do curso, tá? Lá no módulo 3 a gente aborda melhor. Se vocês quiserem, eu tenho vários desenhos aqui, né? Passo desenhos aqui para vocês de AutoCAD, né? Então, assim, basicamente, o que é uma coisa que você pode observar, né? Você, como futuro eletrotécnico aí numa empresa, provavelmente o professor já deve ter falado para vocês. Todo eletrotécnico, antigamente ele respondia pelo CREA, né?
atualmente, os técnicos, né, acho que foi desde, antes de, se eu não me engano, acho que foi 2016, mais ou menos, por aí. Não me lembro direito a época aqui. Então, os técnicos, eles saíram do CREA e, né, criaram, né, inclusive teve até workshop, não sei se vocês participaram de um workshop aqui, que veio o presidente do Conselho Federal dos Técnicos aqui no Senai, ele tirou muita dúvida de aluno. Então, quando vocês se formarem, já que a gente está falando de, né, instalações elétricas de baixa tensão, né? Instalações, a NBR 5410, né? Essa daqui é a resolução. Ah, não, eu peguei a resolução errada. Isso aqui é para o técnico em mecânica. Deixa eu pegar a resolução certa de vocês aqui. É a 74. Ah, essa aqui, ó. Então, essa daqui é a resolução, né? Eu não sei se o professor falou, comentou em alguma das aulas aqui. Peraí, professor, então quer dizer que quando eu me formar como eletrotécnico, eu vou receber o título, né? Você vai receber primeiro o diploma aqui do Senai, né? Então você vai ser um técnico industrial com habilitação em eletrotécnica, né? Então seria o seu nome completo aí, no nome da sua formação, da sua profissão aí, tá? Então você é um técnico industrial e a sua habilitação é na eletrotécnica. Professor, então quer dizer que quando eu pegar o meu diploma e apresentar no Conselho dos Técnicos, eu vou responder por essa resolução? Sim. Então, se vocês não têm, eu posso deixar aí na página de vocês, tá? Esse documento aqui disponível, tá bom? Vocês têm essa resolução aí? Seria interessante vocês terem para já começar a se familiarizar. E basicamente o eletrotécnico, porque antigamente se sabe que uma das brigas que os técnicos em geral tinham com o CREA é porque o CREA ele protegia demais, né, as formações de engenharia e verdade seja dita, deixava a desejar, né, deixava praticamente na chapada todos os técnicos, tá? E o técnico é aquela história, como ele tem um tempo de formação menor, ele vai ter uma atribuição menor. Professor, o que que seria a atribuição? Na verdade, a atribuição menor é em relação à subestação que vocês podem se responsabilizar tecnicamente. Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, qualquer valor de potência de subestação eu posso assinar, eu posso fazer projeto, eu posso fazer laudo, tá? De qualquer valor de tensão, que inclusive nem existe ainda. Vamos supor que criaram uma linha de, sei lá, hum, é, 1000, 1000 megavolt. Criaram aí uma rede com essa especificação. Ela nem existe atualmente, né? Criaram aí. O engenheiro ele pode assinar. Por quê? Porque a formação dele ela é mais ampla, né? É igual eu falei para vocês, tem hora que eu pensava lá no curso que eu estava fazendo matemática e física, tinha hora que eu pensava que estava fazendo computação, tinha hora que eu pensava que eu estava fazendo era automação, né? Então é muito amplo e o tempo é maior, geralmente é 5 anos, né? Eu terminei em 6,5. Ah, professor, o senhor bombou em matéria? Não, é porque o curso era muito caro e eu ia fazendo, né, conforme o meu bolso, tá? Beleza. Entendi, professor. E nessa resolução 74 aqui,
tudo relacionado em conformidade com a Lei 13.639, ela fala tudo que você, futuro eletrotécnico, pode responder. Por exemplo, né? Você pode conduzir, dirigir, executar trabalhos dentro da eletrotécnica, né, da sua especialidade, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos de pesquisa tecnológica voltada à sua especialidade. Ah, então eu posso fazer estudo, pesquisa no curso técnico, né? Eu posso voltar lá para a escola técnica, lá para o Senai, e eu posso, inclusive, ajudar a fazer estudo na qualidade de professor também, orientar aluno? Pode sim, ó. Orientar e coordenar a execução de serviço de manutenção, que é o que mais o eletrotécnico, o engenheiro, né, faz, tá? Eu, além de trabalhar essa aqui é a minha segunda função, que é a função de docente, né, de professor. Mas eu também tenho a função, já trabalhei muito tempo na indústria, inclusive eu presto consultoria, né, para uma empresa de energia, né, energia solar, tá? E de vez em quando a gente também faz projeto lá de turbina eólica. Tem umas turbinas eólicas de 21 metros que o pessoal utiliza, né? Geralmente eles utilizam mais em região litorânea, né? Que você tem uma quantidade ali eles chamam de maritimidade, né? Geralmente é assim, na região litorânea, você tem na parte do dia, né? Tipo ali, 5 horas da manhã até mais ou menos umas 5 horas da tarde. Tem um ar que ele sai do continente e vai para o mar. Se eu não me engano, ele chama de maritimidade. Se não me falha a memória, é esse nome. E daí, quando anoitece, até de madrugada, ali, até às 6 horas da manhã, esse fluxo de ar, por exemplo, aqui é a costa, vou fazer um desenhozinho, um esboço aqui, ó. Faz de conta que esse aqui é a parte do Brasil, ó, a parte tá parecendo a África, né? Faz de conta que esse aqui é o Brasil aqui, ó. Então aqui, ó, lá para Pernambuco, por exemplo, ali no Nordeste ali, né? É Porto de Santos ali. Aí, na parte de manhã até de noite, você tem a maritimidade, um fluxo de ar muito forte do continente para o mar. Das 5 mais ou menos 5 da tarde até 5 da manhã, esse fluxo de ar ele inverte. Ele é chamado de continentalidade. Então, aí o que que o pessoal faz? Coloca uma turbina eólica aqui, ó. Coloca aqui na beira do mar, coloca, sei lá, 21 quilômetros dentro aqui do mar, e ele aproveita esse fenômeno, né, da continentalidade e da maritimidade. Daí você, né, tem um motor lá que ele faz a regulagem da pá aqui, ó, e aí você pode maximizar, né, o ar que vem do continente, ou o ar que vem do mar ali, né, dependendo do horário, e aí você vai ter um fluxo contínuo ali né, de giro para você gerar energia elétrica ali para essa região, né? Então, assim, as possibilidades são grandes, tá? Uai, professor, então basicamente de serviço eu posso fazer praticamente quase todos os serviços que o engenheiro faz. Isso mesmo, ó. Ó, responsabilizar-se por elaborar e executar projeto, ou seja, você pode pegar um projeto que eu fiz e você pode executar ele, assinar a chamada RRT. RRT. Esse é um documento, por exemplo, depois que você finaliza aqui o curso, você recebe seu diploma do curso técnico, você vai lá, né, na região, aí tem a primeira região, tem o chamado CRT,
que é o Conselho Regional dos Técnicos. Então, cada estado ali tem uma região. Se não me falha a memória, aqui em Goiás é o CRT Região 1, tá? Então, tem, se eu não me engano, tem até, acho que é 4 regiões, ou é 5. Então, você vai na região no mais próximo que atende vocês, né? E aí você vai requerer a sua habilitação técnica. Até então, você tem a formação técnica, você vai apresentar o seu diploma, provavelmente eles vão tirar uma cópia do seu diploma e vão registrar o seu interesse em se habilitar tecnicamente. O meu demorou mais ou menos, acho que uns 30 dias. Depois que eu peguei meu diploma lá na Católica, né, fui lá no CREA, demorou mais ou menos uns 30 dias, eu entreguei. Aí eles marcaram uma reunião, uma palestra, e nessa palestra eu recebi minha carteirinha do CREA, né? E daí eles deram orientação, como que você acessava o site. Ai, para que que eu vou acessar o site? Você vai acessar o site do seu conselho, todo e qualquer serviço que você for fazer, desse serviço que eu estou citando aqui, ó, conduzir, prestar, orientar, dar assistência técnica, responsabilizar, executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviço de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar respectivas equipes. Inclusive, você, futuro eletrotécnico, pode treinar eletricista no curso de capacitação, né? Geralmente o jargão lá do Conselho dos Técnicos e do CREA é o mesmo, tá? Quando você faz um curso de eletricista, você está fazendo uma capacitação técnica. O MEC, né, o Ministério aí da Educação, ele chama de curso, essa capacitação ele chama de curso livre, tá? Um curso livre é um curso que você tem uma exigência pouca, né? Por exemplo, para você ser eletricista, você não precisa ter segundo grau completo, você não precisa fazer vestibular. Então, você vai fazer um curso de capacitação, né? Que ele pode, inclusive, ser fornecido por uma empresa, desde que essa empresa tenha um engenheiro ou um eletrotécnico responsável pelaquela capacitação. Você sabia disso? Peraí, professor, então quer dizer que se eu trabalho para uma empresa, vamos supor que você trabalha para a Ambev, aí você vai dar treinamento para alguns profissionais que não são eletricistas e você vai dar esse curso para eles virarem eletricistas oferecido pela Ambev. Estou chutando aqui. Daí, você, como responsável técnico lá da Ambev, você vai gerar uma RRT. Inclusive, a RRT ela serve até como nota fiscal. RRT, você vai acessar um sistema. Geralmente, quando você vai nessa reunião, que você recebe sua carteirinha lá do Conselho dos Técnicos, você vai receber orientação para você criar um login, uma senha em um sistema. Ele é parecido com o e-mail, né? Igual a gente não acessa e-mail, né, para mandar mensagem e receber mensagem. Esse sistema é um sistema de gestão em que você vai ter o seu cadastro, seu registro profissional, o chamado RNP, Registro Nacional Profissional. Aí você vai receber um número que ele é tipo um CPF. Vamos supor que você recebe esse número aqui, ó. Aí esse, assim, pois não, pode falar. Quando tiver essa carteirinha, aí paga alguma mensalidade, ou faz uma prova para adquirir a carteirinha, tipo a OB? Não, não. Boa pergunta, viu? Teve uma época que eles estavam querendo fazer isso, não só para engenharia, mas para todo curso técnico. Mas é o seguinte, quando você pega o seu diploma, você vai lá, né, no Conselho dos Técnicos, na sua região, né? Aí você vai assinar lá um formulário, você vai apresentar
o seu diploma, provando que você é eletrotécnico. Eles vão olhar lá, ó, você é eletrotécnico, você fez o curso lá no Senai, ou você fez lá no Instituto Federal, dependendo da instituição onde você fez o curso técnico. Daí eles vão verificar, né, a homologação, ver que está tudo certo e que você finalizou o curso. Aí eles vão gerar o seu número e você geralmente você paga uma anuidade, né? Todo ano você paga uma anuidade. Geral, eu não sei como é que tá o do técnico, viu? Porque eu não tenho informação técnica, mas provavelmente deve ser análogo ao do CREA. Geralmente, quanto mais idade você tem, você recebe desconto, tá? Chega uma idade lá que você nem paga anual. Todo ano eu tenho que pagar lá, né? Se eu quiser fazer serviços, porque tem serviços que eles cobram a sua habilitação técnica. Por exemplo, tem serviço que eles cobram só o meu diploma de engenheiro eletricista. Mas tem serviço que eles pedem para você, por exemplo, se responsabilizar tecnicamente por um projeto, por um treinamento. Aí eles vão pedir a sua habilitação técnica. Quando você mostra a sua carteirinha, você já prova duas coisas. Você prova que você tem o curso e você prova que você tem o seu registro técnico. Então, geralmente, você paga uma anuidade. Sinceramente, eu não sei quanto é que está a anuidade do técnico atualmente, tá? Eu sei que eu pago em média, lá no CREA, lá, todo ano é uns 500 conto, mais ou menos. Mais ou menos. Geralmente é isso. Não é tão caro igual da OAB. A OAB é a facada, viu? Eu tenho um primo aí que ele é advogado, moço, todo ano ele paga uma facadinha aí. E aí não tem prova, né? Você finalizou o curso, você vai lá e requer, tem uma taxa lá, né? Que aí você assina um formulário, aí eles tiram uma cópia, inclusive eles carimbam lá, eles carimbaram o meu diploma, né? Que eu fui registrado. Aí na época eu recebi um número que não era nem esse número RNP, era um número que era o CREA-GO. E na verdade atualmente eu tenho dois números, eu tenho esse do Goiás e eu tenho o número que é o RNP, tá? Aí o RNP ele é nacional. É como se fosse o seu CPF ou o seu registro geral, né? Seu RG, tá? Inclusive para concurso, para provas, né? Você pode apresentar a sua carteirinha, né? A sua carteirinha aí do Conselho dos Técnicos, né? Que ela tem fé pública, né? Ou seja, você mostrando sua carteirinha, você já aprova, né? Você já que lá tem a sua identidade, né? O seu nome, o nome dos seus pais lá. Eu lembro que até o grupo sanguíneo eu coloquei lá no meu. E daí você paga uma taxa e paga todo ano essa anuidade aí, né? Você pode pagar, é como se você pagasse o IPVA, né? E daí aí é todo É, ano. Aí tem uma taxa. Pois é não? uma licença, né? Na verdade, é uma licença que você está em funcionalidade. Todo curso técnico Sim, tem isso. O sim, técnico sim. paga todo É ano. como se fosse o CNH, né? Isso mesmo. Ué. Isso mesmo. Então aí você vai receber o número, né? Aí lá na sua carteirinha vai ter um número único, né? Igual ao seu CPF, que é o seu Registro Nacional Profissional. Aí toda vez você apresenta ele, inclusive, professor, beleza, então eu posso fazer, dar assistência técnica, ó, eu posso ministrar disciplina técnica, por exemplo, você pode ser professor do curso técnico aqui do Senai, lá do Instituto Federal, de qualquer escola técnica, né? Deixa eu ver, a Católica não tem, né? O único que eu lembro de cabeça é o Senai e a escola técnica, tá? Ó, e ministrar disciplinas técnicas da eletrotécnica constante no currículo de ensino fundamental e médio. Ah, beleza. Vamos ver se. Ah, é disciplina técnica de ensino fundamental e médio. Esse fundamental e médio é porque é o seguinte:
Existe o curso técnico, não sei se já ouviram falar, o concomitante. Professor, o que que é isso? Por exemplo, a escola técnica, ela fazia isso bastante. Lembra que antigamente, em vez de você fazer que chamavam de segundo grau colegial, você poderia fazer um segundo grau técnico. Então você fazia, né? Você fazia, por exemplo, na parte da manhã, todo o currículo que você estuda no segundo grau, e na parte da tarde, às vezes na parte da noite, você cursava é, é, disciplinas do curso técnico. E ao final de você terminar o segundo grau, né? Você também finalizava com o segundo grau, né? Mais o técnico que você optou, técnica em mecânica, técnica em refrigeração e por aí vai, né? Técnica eletrotécnica, tá? E aí existem os cursos chamados de aprendizagem, chamados de qualificação também, né? É porque dependendo da instituição, essa aprendizagem ela é qualificada como um curso livre, tá? E aí eu sei que o jargão do MEC é curso livre, já o jargão de algumas instituições, por exemplo, é aprendizagem ou é qualificação e por aí vai, né? Ó, e nesses dois níveis de ensino, emitir laudo técnico, ó, uma coisa que eu gosto de falar bastante nessa disciplina aqui. Inclusive, uma das tarefas de vocês é fazer um memorial, né, um laudo, lembra? Que uma das atividades que vocês fizeram foi. Deixa eu pegar uma análise que eu tenho aqui. Se eu não me engano, foi a atividade um, não foi? É da casa da Tânia, que é uma residência com instalação antiga. A gente tem que fazer as melhorias e fazer um laudo. Isso. Ah, não, acho que é o. Ah, é a atividade 3. Por exemplo, uma outra coisa que você pode fazer, ó, isso aqui, ó, é um exemplo que eu mostro para os alunos, né, como é que ele faz, né, um relatório técnico, a justificativa. Aí eu peguei essas fotos da internet que é para simular lá a casa, né, a casa lá da Dona Tânia, né? Que eu lembro que a casa da Dona Tânia ela tava terrível, né? Tava dando queda de tensão. Por exemplo, isso aqui é sinal de curto-circuito, ó. Ó, interruptor em cima de madeira, né? Eu peguei lá, eu digitei na internet lá, eu coloquei instalações elétricas já terríveis, né? E daí, ó, esse aqui é uma forma simplificada de você fazer um laudo, né? Você mostra, ó, a instalação, né? Você faz um levantamento fotográfico, né? Evidenciando os problemas que você encontrou, né? Aí, ó, instalação elétrica na casa da senhora Tânia apresentava oscilação perceptível no nível de tensão, né? A inspeção visual, uma coisa que é bastante presente lá na NBR 5410, é a inspeção visual, né? Que é a inspeção que você olhou, você viu que deu problema. Aqui você viu que está chamuscado, então provavelmente aconteceu um curto-circuito aqui. E tem coisa que você olha na instalação e você não consegue ver, que eu chamaria de ensaio, né? Deixa eu pegar emprestado aqui de uma disciplina. Por exemplo, isso aqui, ó, é um termovisor, ó. Esse aqui é um termovisor, ó. O quadro está aqui na frente. Visualmente, eu olho para esse quadro aqui e não vejo problema nenhum, tá? Aí lá na NBR 5410, se eu não me engano, lá no item 7, fala sobre inspeção, né? Aí tem lá, inspeções visuais e inspeção, ele chama por uso de equipamento, né? Geralmente a gente fala ensaio, né? O que que é ensaio? Eu não consigo, né? Por exemplo,
esse circuito, quando ele está em curto-circuito, é visível, né? Ou seja, ó, eu peguei aqui um exemplo, ó. Esse cliente aqui deu um curto-circuito, ó. É visível, né? Ó, é lógico, ó, aqui, ó. Tá tudo queimado, ó. Colou aqui, ó. Então isso aqui é visível, é perceptível. Mas uma sobrecarga, ou seja, é uma potência acima do que o circuito foi projetado. Então eu não consigo visualizar até acontecer um curto-circuito igual esse. Daí você utiliza esse equipamento aqui que é o termovisor. O termovisor geralmente ele mostra essa visão parecida lá com o do predador, né? Tá mostrando aqui o quadro, ó. Esse segundo, ó, tá mostrando aqui, ó, tem esse fio, esse segundo aqui, ó. Quando ele chega mais próximo do branco, quer dizer que ele está com uma temperatura alta. Inclusive, o sensor aqui ele mostra temperatura, né? Alguns até a partir da temperatura eles estimam aí. Não é muito, como se diz, não é muito preciso, não, mas pelo menos temperatura eles mostram. A certeza, você não está vendo, mas se você vê que através do termovisor, provavelmente está acontecendo uma sobrecarga, ou seja, ou instalar uma máquina a mais nesse circuito que ele não suporta, às vezes o disjuntor ele até suporta, mas o cabeamento, tá vendo que ele está fritando aqui, ó, ele está quente, né? Então vamos supor que ele foi projetado para suportar essa fase aí, né? Tô chutando, viu? 10.000 watts de potência. E aí o cara coloca lá não sei quantas máquinas, e aí em vez de 10.000, ela tá com 20.000 watts. Ela tá com o dobro. Só que aí o disjuntor começou a cair. Aí o Zé Pica-Fio olha para um lado, olha para o outro, vai lá e coloca um disjuntor, né? Vamos supor, tô chutando, viu? Vai que tem um disjuntor de 10 amperes, aí ele coloca um de 20. Lá na NBR 5410 fala: não troque simplesmente um disjuntor se ele estiver desarmando, né? Se ele estiver desarmando, provavelmente é sobrecarga. Então, às vezes, você tem que fazer uma análise, você tem que ver qual que é a potência desse circuito. Você vai lá com alicate amperímetro, liga os equipamentos, né? Todos os equipamentos que estão lá no circuito, e ele vai mostrar a corrente elétrica. Esse circuito é monofásico. Ele é 220 volts, né? Então você pega 220 volts, multiplica pela corrente que apareceu lá no amperímetro, você vai ter a estimativa, né, exata da potência. Aí você olha para essa potência que você calculou e olha para o que está lá no projeto e vê que está o dobro. Ah, é por isso que está dando, né, sobrecarga. Mas vamos supor que a potência esteja ok, não aumentou, mas mesmo assim está aparecendo isso. Provavelmente é um problema no aperto do parafuso. Às vezes, esse cabo aqui, ó, às vezes o cidadão chega aqui, ó, ele desencapa o fio e só soca ele ali e dá um aperto. O ideal é você pegar o cabo, fazer a crimpagem, colocar os conectores, né? Aquele conector tipo olhal, ou aquele conector que é uma plaquinha na hora que aperta, né? Que o disjuntor ali, né? Você vai apertando o parafuso, ele vai, uma plaquinha que vai amassar ele ali, né? O condutor ali. Aí você coloca, ele é cilíndrico, aí tem no alicate lá de crimpar, né? E ele tem uma proteção plástica aqui e a parte metálica você conecta ali. Inclusive, crimpar o cabo é ideal para você manter uma boa conexão elétrica, né? Entre o cabo e o disjuntor, né? Que é o circuito, que é o dispositivo de proteção, né? Às vezes ele está só mal conectado, às vezes ele não é sobrecarga, é só uma má conexão. Provavelmente, se for má conexão, essa coloração ela não vai estar toda aqui no cabo, não. Ela vai estar concentrada bem aqui onde fica o parafuso. Aí você vai ver no termovisor.
Então, é uma forma de você ver por equipamento, né, por ensaio, um problema que está ocorrendo na instalação elétrica e você solucionar esse problema, tá bom? Então, pessoal, assim, resumindo, né, então hoje nós finalizamos aqui, né, essa foi a última aula aqui. Eu já pedi até para o monitor, que é o Leonardo, aqui, ó. Eu pedi para ele até para deixar já o selo da aula de hoje, porque aí já até amanhã essa aula de hoje está postada, tá? E daí eu na próxima semana já vou seguir aqui, ó, porque aí a gente vai entrar em segurança e eletricidade. Aí geralmente no final da aula de instalação elétrica predial, eu gosto de falar de prontuário de instalações elétricas, mas eu vou deixar lá para segurança e eletricidade. Ou vou ver quantas aulas que são, tá? Aí, além da gente falar das atividades, né, analisar cada atividade, falando da teoria, né, eu vou falar sobre prontuário, que é um serviço que o eletrotécnico e o engenheiro eletricista tem que saber que ele existe e é fundamental para a nossa área a gente saber que é qual o prontuário das instalações elétricas, que é comentado lá na NR10, né, que é a norma de segurança para instalações elétricas, serviços, né, instalações elétricas de baixa tensão, tá? Mas não é nem baixa tensão, é instalações elétricas geral. Tanto que lá existe um item falando quando não é possível eu desenergizar o circuito. Não sei se vocês sabem, existe a equipe de manutenção que é chamada equipe de linha viva de distribuição, tá? Essa equipe, ela dá manutenção com circuito da média tensão 13,8 energizado. E tem lá esse critério. Aí a gente vai comentar também, tá? E aí, próxima aula, nós já entramos na próxima OC. Eu vou verificar, tá? Se ainda tem alguma OS, alguma nota aqui que não foi postada ainda. Eu vou verificar se ainda tem alguma correção para fazer, né? Que o outro professor não fez, tá? Mas assim, enviem, tá? Quem ainda não enviou, envie as atividades, vão lá no fórum. Eu nem olhei o fórum de vocês, tá? Eu recebi a turma aqui, já só criei meu link aqui, passei para o Leonardo e já marquei a aula de vocês, né? Então, ela não vai mais acontecer toda sexta-feira, vai acontecer toda quinta-feira, das 8, né? Das 20 horas até as 21 horas, tá bom? Obrigado, pessoal. Uma dúvida aí, a gente se vê, tá? A gente se vê aí no sábado aí, que eu vou fazer uma visita aí para vocês, mas a Andressa aí, né, a analista aqui de educação também, tá bom? Vamos visitar a Aí, unidade obrigado. de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem Obrigado com aí. Deus. Com Deus também.